Renato Augusto é anunciado como novo reforço do Timão, Bruno Mendes agrada e pode ser comprado pelo Inter, Rodrigo Varanda muito perto de deixar o Timão e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, eu só queria fazer uma ressalva por aqui antes de começar o vídeo, que seria sobre o meia Paulinho, né, que assinou nesta manhã com o Al-Ahly da Arábia e portanto não poderá vir mais para o Timão nesta temporada. Eu acredito que nunca mais, né, fiel, porque foi engraçado que ele falou e repetiu várias vezes que a prioridade dele não era o dinheiro, justamente porque ele estava voltando da China. E aí me passa algumas semanas e ele assina com o Al-Ahly da Arábia Saudita, que é um time que a gente sabe que só tem dinheiro porque visibilidade não tem nenhuma. Ou seja, ele foi pra lá e só perdeu toda a moral que ele tinha com o Corinthians e todas as chances que ele tinha de voltar ao Timão, porque agora eu acredito que a nossa torcida não vai aceitá-lo nem de graça. Estão chamando ele até de mercenário, então boa sorte, Paulinho. E quando você se acalmar, é só me fazer um sinal que eu volto de qualquer lugar pra gente voltar ao normal. E voltou, né, fiel? Que maravilha! Renato Augusto chega ao Brasil e já é anunciado como mais um reforço gigante pro nosso Timão. E diferente do que esse paparazzi flamenguista falou, não, ele não foi pro Flamengo não, tá? Acho que ele pegou o avião errado e veio parar aqui em São Paulo, mas não precisam se preocupar, o menino tá bem, chegou em ótimas condições e eu ainda acho que no dia 1º de agosto ele já estreia justamente contra vocês. Olha só que beleza, né, fiel? Ai ai, agora falando sério, Renato Augusto chegou, segundo reforço de peso da temporada e parece ter chegado fininho, hein? Esses 6 meses que ele ficou longe da China por conta da pandemia foram muito bem aproveitados. E que bom, infelizmente ele só pode estrear no dia 1º, assim como Juliano, mas não tem problema, só vão perder esse jogo aí contra o Cuiabá na segunda e depois já poderão sentar pelo menos no banco para assistir Rony e Gabriel dando show, né, fiel? Bom, falando de contrato, Renato Augusto chegou praticamente de graça do Benjim, porque rescindiu com eles, assinando um contrato de 2 temporadas e meia, ou seja, até dezembro de 2023 com a equipe do Parque São Jorge. Então, seja bem-vindo de volta, meu camisa 8, e agora só falta mais uma pessoa para completar esse pacotão de reforços que o Duílio preparou, não é verdade, Roger Guedes? Bom, tô sabendo aí que você já entrou em contato com o seu corretor, já deve até ter comprado uma casa aqui em São Paulo e olha lá, hein, fiel? Um dia antes da chegada oficial de Renato Augusto, o Corinthians viu sua torcida organizar mais um protesto, e dessa vez em frente ao CT Joaquim Grava, onde a intenção era de cobrar tudo e todos pelo momento que o time vive dentro de campo. E bem, segundo o portal Meu Timão, alguns membros das organizadas foram liberados para entrar no CT e conversar com a diretoria do Timão, dentre eles o presidente Duílio, que inclusive até chegou perto dos torcedores pouco tempo depois, e segundo um membro da torcida, pediu 7 jogos para que o time fosse arrumado em campo, para aí sim eles cobrarem de verdade. Agora, se são 7 jogos daqui pra frente ou 7 jogos depois da chegada dos reforços, aí já não dá pra saber, mas provavelmente ele se referiu mesmo até o final do primeiro turno, e se o time não conseguir se organizar, a casa deve cair para o técnico Silvinho. Além disso, os torcedores também pediram a demissão de Roberto de Andrade e Alessandro, ambas negadas pelo presidente. E por fim, uma das cobranças feitas por eles foram referente ao meia Luan, que custou caro ao Timão e até hoje não rendeu o esperado. E bem, um dos integrantes que foi conversar com o Duílio e provavelmente não estava 100% sóbrio, soltou que a diretoria está planejando vender o camisa 7, e não a camisa dele, e sim o próprio jogador. Ou seja, o mano deu a letra do que eu tenho certeza que era para ser confidencial, e agora a pouca moral que o Luan já tinha não deve existir mais, né, fiel? O que vocês acham? Vale a pena tentar vender o Luan nesse momento? O plano é esse, né? E aí?
Sem jogar desde o dia 25 de abril, o atacante Rodrigo Varanda ficou cada vez mais perto de dar adeus ao Corinthians. Isso porque, segundo o portal Meu Timão, o camisa 8 já encaminhou uma renovação de contrato com a equipe do Parque São Jorge, já que o seu atual vínculo é válido até o começo do ano que vem e, portanto, já poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de agosto. Porém, essa renovação serve justamente para evitar esse tipo de acontecimento e garantir pelo menos alguma fatia para o Timão, que obviamente não quer sair de mãos abanando com um jovem jogador. E bem, segundo o portal, o negócio com o Red Bull Bragantino pela compra do atacante está cada vez mais perto de acontecer, e até o momento os clubes seguem negociando, seguem definindo algumas peças como valores, porcentagens e tudo mais. Bom, de qualquer forma, cabe ressaltar que o jogador pertence hoje 80% ao Timão e que nesta temporada ele participou de apenas 10 jogos, sendo 6 vitórias e 4 empates, e ainda marcou seu único gol contra o Palmeiras. Então tá aí, mais um jovem que tem futuro pela frente negociando com o Bragantino, e dessa vez não vale mais chorar se ele estourar no futuro e fazer igual fez o Claudinho. Talvez, se a gente manter uma porcentagem, ainda seja um negócio bom, mas ainda assim, né, fiel, se der certo desse jeito, vai ser difícil de aturar. Famoso entre os corintianos do Twitter, José Colagrossi voltou à ativa faz nem muito tempo e já começou a projetar uma evolução de ganhos com patrocínios e a retomada dos sócios torcedores. Pois bem, em uma entrevista ao portal do GE, ele diz que depois de tanto ouvir, era o momento de colocar em prática várias ideias que ele recebia diariamente dos torcedores. Ou seja, pelo menos esse ouve a torcida e vê o que a gente está querendo para quem sabe pôr em prática no futuro. Enfim, para Colagrossi, a expectativa de arrecadação com patrocínios da camisa é de mais ou menos 100 milhões até o final de dezembro, e ainda com espaço para arrecadar mais 5 a cada temporada, fora valores variáveis que dependem da torcida para aumentar ainda mais o valor da arrecadação. Além disso, ele também foi questionado sobre os sócios torcedores que ainda no começo do ano passaram por uma situação bem chata, vendo o site do fiel torcedor ficando fora do ar por conta de uma confusão nos bastidores entre o Corinthians e a IBM, empresa que gerencia essa parte do clube. Porém, agora que já voltaram a operar normalmente, Colagrossi estimou um retorno de pelo menos 40 mil sócios ativos até mais ou menos outubro desse ano. E detalhe que a volta da torcida ao estádio deve acontecer de forma reduzida nesse mesmo mês. Então, fico feliz que as coisas estão voltando a andar normalmente e tenho certeza que esses reforços que estão chegando vão ajudar o clube tanto dentro de campo como fora também, aumentando suas receitas e multiplicando esse valor investido, não é mesmo, fiel? Emprestado pelo Timão, o zagueiro Bruno Mendes nem precisou de muito tempo para começar a cair nas graças da torcida colorada. Foram apenas 4 jogos e o uruguaio já ganhou o ingresso VIP com o torcedor local. E bem, segundo informações do portal Vozes do Gigante, site de notícias do Inter, isso pode ser muito bom pra gente, já que no contrato há uma cláusula de compra opcional que muitos haviam dito que não havia, né? Que era só 500 mil reais de compensação e nada mais, mas não, essa cláusula existe e ainda foi confirmada pelo empresário do jogador, que resolveu não comentar detalhes, mas segundo o portal está mais ou menos no valor de 3,5 milhões de dólares, que equivale hoje a 18 milhões aqui no Brasil. Pois é, eu acho que não é para se animar tanto com esses milhões, porque foi quase o mesmo que o Corinthians desembolsou para tirá-lo do Montevideo Wanderers do Uruguai em 2019. No entanto, esse valor foi desmentido por pessoas próximas ao presidente do Ilho, que alegaram ser menos que o dobro desse valor, cerca de 6 milhões de dólares, mas por apenas 50% do passe do zagueiro. E aí sim já dá para se animar com essa grana, que eu duvido muito que o Inter vai pagar, mesmo ele jogando muito e tendo apenas 22 anos, enfim, não tem dinheiro é foda, né, fiel? Bom, por um lado isso não é animador, mas só de saber que ele está jogando bem já é o bastante pro Timão, que se tudo der certo pode vê-lo na Copa do Mundo no ano que vem, chamando muito mais atenção do mercado exterior. E bem, por fim, cabe ressaltar que ele tem contrato até 2023 e pertence 85% ao Timão, certo?
Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima. Vai, Corinthians! I just want to look my